Olá, meu nome é Caco Rocha e eu queria gravar um vídeo aqui, mas eu gostaria de começar com um trecho de uma obra de Aristóteles, Ética Nicômaco, este livro aqui. E diz o seguinte: na classe das coisas variáveis estão incluídas tanto as coisas produzidas quanto as coisas praticadas, pois há uma diferença entre produzir e agir, aí entre parênteses. Com respeito à natureza de ambos, consideramos como assente o que temos dito, mesmo fora da nossa escola, fecha parênteses. Assim, a capacidade racionada de agir é diferente da capacidade racionada de produzir. E do mesmo modo, não se inclui uma na outra, porque nem agir é produzir e nem produzir é agir. Então, ontem, né, eu gravei um vídeo e nesse vídeo, na verdade foi uma live. Nessa live eu toquei em alguns assuntos, nesses assuntos incluíam a questão de crer ou não crer em Deus, se os deuses, acho que o título tem alguma coisa a ver com os deuses dos hebreus e tal, essas coisas que estão ali mais ou menos relativas às coisas que eu acabo falando aqui. Então, neste vídeo, há, dentre outras coisas, um momento em que eu faço menção a uma pessoa aí que se auto-intitula o maior teólogo do Brasil, só que não. Definitivamente não, ele não é o maior teólogo do Brasil, até porque ele não produz material, não produz nem livros, nem textos acadêmicos e muito menos vídeos no próprio YouTube, por exemplo, né? Mas isso não significa muita coisa, né? Mas para uma pessoa que se auto-intitula o maior teólogo do Brasil, significa muito. Por quê? Porque é necessário que haja uma contribuição para a sociedade. Inclusive, um amigo meu fez um questionamento sobre essa questão da contribuição, como é que uma pessoa poderia ser considerado... mas se você observar, não só na questão de ser um teólogo, por exemplo, está ali alinhado com o que está sendo produzido, alinhado com o que está sendo descoberto nessa área, o que não acontece, né? Assim como os cientistas, os médicos, por exemplo, e outras classes, a tecnologia, essas pessoas estão contribuindo. Alguns acham que é ruim, mas todo mundo tem um celular em casa. Até aquele cara que critica o celular, ele tem um celular em casa, fica reclamando, né? Faz gracinhas, tipo aquela musiquinha que diz eu vou rezar para Deus queimar teu celular, né? Então, mas mesmo assim a pessoa tem o celular. Ele se incomoda porque o outro está utilizando a rede, talvez os celulares, bem mais do que deveria, né? Então, essas pessoas estão contribuindo para a sociedade, de alguma forma. Então, eu acabei tocando nesse assunto e eu disse que eu não havia conhecido esse cidadão como ateu, pelo contrário, era um cristão fundamentalista, e isso se concretizou. Assim, lógico, eu nunca me enganaria com uma situação de uma pessoa que eu estive bem perto no início do movimento desigrejado youtubiano. Estive bem perto. E esse cidadão, ele acabou gravando um vídeo, não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas alguém me mandou e eu acabei assistindo. E lá ele confirma que quando ele está no seu quarto de portas fechadas ou no seu íntimo, ele é uma pessoa de fé. Ele é uma pessoa de fé, ele falou que é uma pessoa de fé, mas o título do seu canal é de ceticismo, é de ateísmo, são diversos vídeos em que ele diz que é um ateu, e quando na realidade não é ateu, já esteve entre os ateus gravando vídeos, participando, criou problemas lá, assim como criou entre os desigrejados youtubianos, também criou entre os ateus. Então, mas a pessoa não entende que se há um problema em todos os âmbitos da sua vida social, é porque o problema não está nas outras pessoas, mas pode estar em você.
né? Pode estar em você. E você tem que fazer uma volta, dar uma volta para si mesmo e fazer uma autoavaliação e descobrir se você realmente é o problema ou se todo o resto do mundo é um problema, né? Se todo o resto do mundo é um problema, você é praticamente um Deus, né? Mas o cidadão diz que acredita em Deus, que é um religioso na sua intimidade, que não acredita nesse Deus. Então é muito estranho quando você se auto-intitula ateu, se auto-intitula o maior teólogo exegeta do país e mesmo assim você não consegue comprovar. Na verdade, isso é o que nós chamaríamos de um embuste, né? Isso é um embuste, né? Uma enganação em seu nível mais hard, porque algumas pessoas e alguns ateus, no qual ele já se relacionou num passado não tão distante, esse relacionamento era com base na fé que eles tinham, né? A fé, ela é muito, a palavra fé ela é muito distorcida, achando que a fé tem a ver com religião e especificamente não. Num âmbito mais filosófico, a fé tem a ver com aquela, vamos dizer assim, aquela vontade ou aquela coragem, aquela atitude que você tem de fazer as coisas. Por exemplo, de manhã cedo você só levanta porque você sabe que vale a pena levantar, senão você vai ficar deitado lá o dia todo num estado depressivo. Você sabe que vai valer a pena levantar, você levanta, é a sua fé de que vai valer a pena, né? E dentre outras coisas que você faz que vai valer a pena fazer, essa é a sua fé. Você faz porque você tem fé, você é ateu porque você tem fé, acredita fielmente que não existe um Deus. E o cara que tem fé e acredita piamente que existe um Deus, ele também defende isso com muita convicção. Então, o cidadão diz: eu não sou ateu, mas faz coisas, ou prega coisas que são do ateísmo, faz com que outros ateus acreditem que ele seja um ateu, e quando na verdade ele não é ateu coisíssima nenhuma. E eu já sabia disso, já havia dito aí, inclusive, que isso eu não havia conhecido essa pessoa, esse cidadão, como ateu, e ele enganou os ateus. De alguma forma, isso é um tipo, como eu disse, de embuste, de enganação, quando você se propõe a fazer algo e não, na realidade você não faz, você não é aquilo que diz, você engana as pessoas, né? Ou seja, as pessoas podem se sentir como se tivessem um espião entre elas, né? Se eu sou um ateu e tal, e aí de repente você diz que nunca foi ateu e que é ateu apenas para o público. De duas uma, ou a pessoa não é ateu, não é teísta, ou então é um covarde, né? Porque eu jamais vou esconder a minha fé, nem no âmbito acadêmico. Eu estudei teologia numa faculdade evangélica, né? Embora ela aceitassem todas as pessoas, embora eles aceitassem lá todas as pessoas sem qualquer tipo de credo, foi no início, quando a teologia passou a ser aberta, ou seja, que as pessoas, qualquer pessoa poderia estudar teologia sem estar vinculado a nenhum tipo de credo religioso ou denominação. Então, fui fazer teologia. E o meu primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos, eu fiz baseado numa coisa que eu conheço razoavelmente bem, que é a cultura indiana. Eu fiz um trabalho e eu tirei 10 nesse trabalho. Tirei 10. Eu nunca sofri nenhum preconceito por parte dos professores, a maioria, e nem dos colegas, né? Nós éramos uma turma de mais ou menos uns 20 a 25 pessoas, eu não lembro direito. Era a turma que tinha
nessa faculdade, nós éramos a segunda turma de teologia desta faculdade. Então, eu nunca tive nenhum problema dessa natureza. É lógico que eu não sou nenhuma criança, apesar de isso não ser explícito, veladamente a gente percebia, mas ninguém nunca deixou de fazer algo comigo ou qualquer coisa por eu deixar claro, assim, olha, eu sou descendente de uma cultura tal, embora eu acredite em Jesus e tal, mas eu sou descendente dessa cultura e eu acredito bastante, entendeu? Não tenho nenhum problema com isso, né? Com essa dupla pertença, não tenho nenhum problema com isso. E levei a vida bem tranquilo, né? Então, assim, covarde é aquele que se esconde atrás da porta do quarto quando se tranca lá, mas quando está vociferando nas redes sociais, de alguma forma você se identifica com outra coisa e como outra coisa, né? Estranho isso. Como é que uma pessoa se auto-intitula ateu, aí agora, depois de, de algumas pauladas, né? Isso é metaforicamente, né? Depois dessas pauladas virtuais, você diz que é uma outra coisa. Como é isso? Então, assim, tudo aquilo que você viveu com algum grupo, ou com alguma outra pessoa, era pura enganação. Mentira, né? Então eu vou ver aqui, como a gente falou ontem, eu falei de enoteísmo, de tal, eu vou ler aqui no dicionário, embora virtual, mas eu vou ler aqui no dicionário, vou ler um texto pequeno também, né? Nada que vai atrapalhar a vida de ninguém aqui com muita coisa, né? Então vamos lá. O que é teísmo? Teísmo é o conceito filosófico que defende a existência de deuses, ou seja, entidades divinas superiores que teriam sido responsáveis pela criação do universo e todas as coisas que nele existem. Então, aí eu já vou lá embaixo. O teísmo suporta a ideia da existência de um deus monoteísta ou vários deuses, politeísmo, monoteísmo, politeísmo. Portanto, não é considerado um tipo de religião. Este conceito se limita a classificar apenas aquilo que está relacionado com a existência de deuses. A teologia, por exemplo, é uma disciplina que nasce e se baseia no conceito do teísmo. Vamos lá. Pode-se dividir o teísmo em monoteísmo, crença em um único Deus só, né? Politeísmo, crença em vários deuses. Enoteísmo, crença em vários deuses, sendo que um é superior a todos, né? Desta forma, os teístas são formados tanto por cristãos monoteístas, pois acreditam em apenas um Deus, e por hindus, né? Politeístas, que creem em vários deuses. Aqui fazendo um parêntese aqui com relação ao hinduísmo, dentro do hinduísmo existe o monoteísmo. Os Vaishnavas, ou seja, o Vaishnavismo, crê em apenas um Deus, né? E, de uma certa forma, não deixa de ser ali vamos dizer assim, um enoteísmo. Por quê? Porque eles creem que existem os outros deuses, esses outros deuses todos são... existem funções para esses deuses, mas eles são todos subordinados a um único Deus, Krishna. Então, essas pessoas acreditam que Deus é o único Deus. Inclusive, eles falam Krishna, a suprema personalidade de Deus. Ou seja, colocando Krishna acima de todos os outros deuses, sempre lembrando que, inclusive, a cultura, só para esclarecer aqui, diz que esses cargos de semideus, que esses semideuses são ocupadores de cargos, ou seja, que eles podem, um semideus pode um dia ser qualquer um de nós que conseguirmos evoluir bastante. Então nós poderemos ocupar o cargo de o Deus do céu, o Deus da chuva, o Deus não sei da onde. Então são cargos que podem ser ocupados por outras pessoas que alcançarem
né, essa magnitude, né, mas você não vai alcançar o lugar de Krishna, mas vai alcançar o lugar de outros deuses por serem apenas cargos. Ah, vamos ver aqui se eu, alguma coisa sobre... Aí tem o deísmo, né? O deísmo são aquelas pessoas que acreditam que Deus existe, que ele criou tudo, mas ele abandonou a nossa própria sorte, ou seja, Deus criou tudo, mas deixou para que nós, seres humanos, pudéssemos tomar de conta e controlar. E o ateísmo em si, aqui, deixa eu ver aqui, o ateísmo, que é simples, né? A palavra ateísmo se originou a partir do grego theos, que significa literalmente Deus. Assim, o conceito de teísmo é diferentemente oposto ao ateísmo, que não acredita na existência de qualquer tipo de divindade. Então, ou seja, você só pode se auto-intitular ou se definir como um ateu se você não acreditar na existência de Deus algum. Né? Ainda tem o agnóstico, que não acredita no Deus da forma como a gente acredita, mas também não descarta a possibilidade de que possa haver um Deus ou qualquer coisa, alguma força superior, desde que essa força seja provada. Ou seja, se essa força não for provada de forma alguma, ele não tem motivo para acreditar em um Deus ou qualquer coisa parecida. Mas já o ateísmo não, ele não acredita de forma alguma em divindade. Então você não pode se autodefinir um ateu se você não é. Se você não é, atrás da sua porta você acaba confessando que e eu vou dar um jeito de baixar esse vídeo, né? Antes que ele seja retirado. A pessoa não pode se autodefinir como um ateu quando na realidade ele é um teísta, ele acredita em Deus e outras coisas. Então é muito estranho, né? É muito estranho algumas coisas que acontecem. Mas é isso aí, fica claro, tá aí o vídeo e muito obrigado, até uma próxima. Um abraço.